programa tem um assunto muito interessante já de início. Que bom, né? Começar o final de semana com um assunto que é bom demais. Nós vamos conversar agora sobre fé. Quem é o nosso entrevistado é o pastor Marcelo Gomes, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente e está se mostrando um escritor de primeira linha. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Rose. Obrigado. Prazer estar com você mais uma vez. Bom demais estar com o senhor. E eu gostaria de a gente conversar sobre esse assunto que eu acho que é fundamental para todas as pessoas que vivem hoje em dia sendo independente do credo, né? Se ela é cristã, se não se julga cristã, fé. Eu acho que hoje, se as pessoas não acreditam, não têm fé, elas não suportam as pressões da vida, não é? É verdade. Eu costumo dizer que alguma fé todo mundo tem. Porque nas coisas mais cotidianas, naquilo que a gente faz diariamente, a gente envolve alguma fé. Estava até brincando com você antes da gente começar a papear, né? Uma pessoa entra num elevador, tem alguma coisa de fé envolvida nisso. Porque ela não acompanhou a manutenção do elevador, ela não tem todas as certezas que ela precisaria para entrar naquilo. Uma pessoa anda a 140 por hora num carro, ela está depositando alguma fé. Trabalha o mês inteiro na expectativa de um salário, de uma promoção de repente, de atender a família em alguma necessidade, vai a um hospital, a um médico, na expectativa de uma cura para uma enfermidade, tudo isso envolve fé. Problema, e aí a gente já entra um pouquinho no que é o assunto do livro, é que a maior parte das pessoas deposita fé só nessas coisas que são condicionais, que são transitórias, passageiras, e essa fé que é depositada no condicional, no transitório, costuma ser frustrante. Porque você não tem a contrapartida 100% das vezes. Normalmente o resultado não é aquele que você espera, que você gostaria, ou que preencha o seu coração. Eu gosto muito de uma definição de fé, Rose, que foi dada pelo Paul Tillich, que escreveu um livrinho chamado A Dinâmica da Fé. Ele diz que fé é o estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente, é condicional, essa fé é idólatra e vai me frustrar. O que me toca incondicionalmente precisa ser incondicional. E aí é onde nós estamos falando de Deus de uma forma bastante objetiva. Profunda, né? E nós, na verdade, vamos comentar sobre o livro que o pastor lançou recentemente, que é Fé para Transformar a Vida. Para transformar a vida, a fé transforma as vidas. Essa fé incondicional colocada no incondicional tem o poder de transformar. Não a fé em si, mas o agente de transformação em que a fé se deposita. E aí nós estamos falando de Deus, e no caso do cristianismo nós estamos falando de Cristo, de Jesus Cristo. A fé pode transformar a vida de uma pessoa, desde que colocada no lugar certo. Como a gente coloca a fé no lugar errado, nas pessoas erradas, não é? A Bíblia diz, por exemplo, maldito o homem que confia no homem. Mas nós insistimos em colocar a nossa confiança nas pessoas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós continuamos, ainda mais hoje talvez mais do que nunca, nós continuamos colocando o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, as nossas expectativas no dinheiro, nos bens, nas posses. Isso não transforma, isso mantém a mesmice, o vazio. Quando a gente coloca a fé no lugar certo ou na pessoa certa, tem um capítulo aí no livro que fala fé na pessoa certa, aí essa fé transforma a vida porque ela se torna caminho de transformação. A fé é um caminho de transformação. E quando a gente entra por esse caminho, em Deus, na presença de Deus, os resultados são sempre muito favoráveis. Em off, nós conversávamos a respeito da situação que nós vivemos hoje, as dificuldades as pessoas têm. Hoje nós temos que ser saudáveis, fortes, ter uma boa aparência, todo mundo busca pelo menos uma boa aparência, e não basta ser forte fisicamente, às vezes forte mentalmente, nós temos que ser fortes também espiritualmente, né? Algo a mais para conseguir o sucesso em vários setores da vida. E a fé seria essa força a mais para o ser humano vencer as dificuldades de hoje? Você tocou num ponto interessante. Nós vivemos numa sociedade que aumentou demais os níveis de cobrança sobre a pessoa. A correria, os desafios, as demandas que a vida impõe, tudo isso fez com que a gente estivesse sempre no limite. Você se cobra muito, eu me cobro muito, as pessoas em geral se cobram muito. Porque você tem a cobrança de fora e você tem a autocobrança.
todo mundo à flor da pele. Isso tem feito com que os níveis de violência, de dependência química, de dependência medicamentosa subam bastante. As pessoas estão muito no limite e a exigência é essa: você tem que aguentar, você tem que ser forte, você tem que se destacar, você não pode ficar para trás, a corrida é muito severa, não é? E eu acho que quem entra na corrida de cabeça não entende o que é fé. Fé é exatamente você ter essa capacidade de dizer: eu não preciso me provar, eu não preciso fazer tudo que se impõe sobre mim. Essas minhas cobranças pessoais são desproporcionais aos desafios que eu de fato tenho na vida. Tem um capítulo nesse livro muito interessante, um dos últimos capítulos, que trata um pouquinho da excelência da fé. E dentro desse capítulo sobre a excelência da fé, eu falo sobre fé e vida rara. Os aspectos de uma vida rara, de gente que assume os desafios, dá conta deles, mas sem perder a essência, sem deixar de ver o que é mais importante. Não é a correria pela correria, não é a luta pela luta, não é a vitória pela vitória, mas a certeza de que tudo isso tem propósito. Então é um capítulo bem legal até. Eu falo sobre 7 características de uma vida rara. É claro que é um número arbitrário, mas são dicas, são insinuações de uma vida que realmente faz diferença, tem sentido, coloca a pessoa no centro da vontade de Deus. Então a fé é um caminho para você superar essas contradições, esses conflitos, todas essas cobranças, sem neurotizar a vida, sem se transformar numa máquina aí tentando corresponder a todos os comandos que são dados. O senhor tocou num ponto fundamental, né? É a corrida na nossa vida pelo quê, né? O que realmente importa, né? Às vezes as pessoas nós trabalhamos tanto quando vemos, mas por que eu trabalho? Acabamos assim sendo escravos do trabalho, escravos de várias situações, sendo que as situações deveriam nos servir, né? Você tocou numa questão legal também. Eu comento nas palestras que eu faço de uma fábula do La Fontaine muito legal, em que o La Fontaine conta de um diálogo entre o fogo e o vento. O vento, na verdade, pergunta para o fogo o seguinte: por que é que você está queimando a ponta do cordão? E aí o fogo responde: eu estou queimando a ponta do cordão para o cordão não desfiar. E aí eu uso essa fábula para falar sobre a diferença entre metas, objetivos e propósito. Então o fogo tinha uma meta: queimar a ponta do cordão. Ele precisava acessar a ponta do cordão e queimá-la. Todos nós temos metas. Metas são pontos que a gente atinge na busca por objetivos maiores. Então, por exemplo, você tem uma meta: conseguir patrocinadores. É uma meta, não é? Mas por trás das metas você tem um objetivo maior, que é manter o seu programa, para fazer viagem, para uma coisa ou outra. O fogo tinha uma meta: queimar a ponta do cordão. Mas qual era o objetivo? Não permitir que o cordão desfiasse. Mas aí o fogo continua, ele diz: eu estou queimando a ponta do cordão para o cordão não desfiar. Só que o que eu gosto mesmo é de queimar. E aí eu digo o seguinte: tem objetivo, tem meta, mas tem propósito. E o propósito é queimar. O fogo foi feito para isso. Na vida, Rose, eu sei quais são as minhas metas e sei quais são os meus objetivos. Qual que é o meu grande problema? Eu não sei qual é o meu propósito. E aí que entra o valor superior da fé. Insubstituível. A fé coloca você em contato com a razão de ser. É mais do que fé para atingir metas, entendeu? É mais do que fé para chegar aos objetivos. É fé para saber o que é que eu estou fazendo aqui. Eu corro demais. Mas para quê? Sabe a poesia do Carlos Drummond de Andrade? José, para onde? O que nós estamos fazendo aqui? O que significa tudo isso? Se esse é o caminho, se esse é só o caminho, qual é o final desse caminho, né? O destino final. Entendeu? E aí o destino é Deus, né? É para Deus, tem a ver com Deus, tem a ver com a nossa criação e com o nosso futuro. Então muda radicalmente, por isso transforma a vida.